eu vou dar uma introdução a um hook chamado useReducer. Tem coisas importantes que você precisa saber sobre o useReducer antes mesmo de escrever uma única linha dele. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem uma função parecida com o método reduce. Lembrando, no reduce, que é mostrado a partir da etapa 8 lá no CJRM, você tem um array e você reduz esse array a um outro valor. Inclusive, a função de callback que você passa para o reduce é chamada de reducer. Tá? Então, você tem reduce, você tem a reducer function e você tem o initial value. Não é isso que você passa quando você invoca o reduce? Você tem um array, ponto reduce, e aí aqui você passa a função e um valor inicial. Né? E o useReducer tem a mesma ideia, porém, ele vai pegar um estado e a ação que você vai executar nesse estado, e ele vai retornar o próximo estado. A gente vai ver na prática daqui a pouco, tá? Só te dando um panorama. Alguns de vocês podem saber disso, outros não, mas reducer é um conceito também que vem do Redux, que é uma biblioteca de gerenciamento de estado. Quer dizer que eu preciso saber Redux para entender o hook useReducer? Não, não preciso. Se souber, pode ajudar um pouquinho. Se não souber, tá tudo bem, fica tranquilo que vai ser explicado o que é um reducer no useReducer. Bom? Então, o que é o hook useReducer? useReducer é um hook para gerenciar estado no React. Ele é uma alternativa ao useState. Na verdade, por baixo dos panos, o useState usa o useReducer. Tá? Só fazer uma coisa aqui. Por baixo dos panos, o useState usa o useReducer. Então, por aí você já conclui que, teoricamente, useReducer pode ser usado em casos em que você usaria o useState. Tá? E aí, óbvio, né, vem a pergunta, quando usar useState ou useReducer? E, na real, essa resposta você só vai entender, de fato, depois de ver o que eu vou mostrar aqui e praticar o useReducer. Um pequeno spoiler que eu posso dar é useState você vai usar quando você tem uma única variável de estado que não está relacionada a outras variáveis de estado. Tá? É só uma única variável de estado ali dentro do seu componente que não está relacionada a nenhuma outra, então você pode usar o useState. useReducer você pode usar quando você tem variáveis de estado que estão relacionadas entre si e que poderiam ser consolidadas em um objeto. Tá? Ah, dá para passar um objeto para o useState? Também dá. Dá, é por isso que eu estou falando, tá? useState e useReducer, se você não quiser usar o useReducer, você não precisa usar. Tá? Mas eu acho uma opção interessante, pelos motivos que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo quais são as vantagens do useReducer, tá? E aí o useReducer você pode usar quando você tem variáveis de estado que estão relacionadas entre si e que podem ser consolidadas em um objeto. Então, se você tem, por exemplo, uma variável de estado para a rua, outra para o número, outra para o complemento, outra para a cidade, essas variáveis de estado estão relacionadas e poderiam ser consolidadas em um objeto de endereço.
Se você tem uma variável de estado para o nome, outra para a altura, outra para o peso, essas são variáveis de estado que têm uma relação entre si e poderiam ser agrupadas em um objeto person. Eu sei que esses foram 2 exemplos bem simples, mas é só para você entender o que eu quero dizer com variáveis de estado que estão relacionadas entre si. Mas, novamente, tudo que eu estou falando aqui é só um pequeno spoiler. Você só vai entender, de fato, quando usar useState ou useReducer, qual que é a vantagem de usar um ou outro depois que você vê o que eu vou mostrar e depois que você lê e consultar a doc e depois de praticar o useReducer, tá? Aí a ficha vai cair para você. Por enquanto, são só spoilers do que você me ouviu falar aqui. O mais importante que você precisa saber na largada aqui agora é useReducer é um hook para gerenciar estado no React. Beleza? Vocês estão dormindo aí? Já pegaram o travesseiro? Ou foi sem mesmo? Carlos acordado. Marcelo, muito pelo contrário, tô animadão para isso aí. Boa. Irvine, nada, nativo. Eduardo, estamos aqui. Beleza, então tá bom. Que bom que vocês sobreviveram até aqui. Acho que daqui para frente talvez seja mais tenso, então é mais fácil sobreviver. Então esse aqui é um exemplo simples que usaria só um único estado, né, que é count, se fosse feito com useState. Mas eu vou fazer com useReducer só para a gente começar a colocar o pezinho na água, porque lembrando, useReducer serve para ser usado quando existem variáveis de estado relacionadas entre si e que poderiam ser consolidadas em um objeto, tá? Aqui eu vou ter só um estado, né, se fosse feito com useReduce, com useState, mas daqui a pouco eu mostro um outro exemplo, refatorando useState com mais de um estado, tá? Para useReducer. Primeira coisa, vou importar useReducer do React com aspas simples. Feito isso, eu vou só, aqui no topo desse componente, eu vou só invocar o useReducer. Tá? O useReducer vai receber como argumentos, 2 argumentos. Um reducer e 0. Tá? Então, o useReducer, ele recebe 2 valores como argumento. Ele recebe o reducer, que é a função que vai especificar como o estado vai ser atualizado, daqui a pouco eu declaro ela, e 0, que é o valor inicial do estado. Geralmente, o valor inicial de um counter, de um contador, é 0. Né? Fora, vai dar um erro aqui porque eu salvei, não tem nada não. Deixa eu comentar isso aqui, não salvar, só para limpar esse erro. Vamos voltar. Fora do componente app, eu vou criar o reducer. O reducer, ele é essa função, reducer, que vai receber state e action como parâmetros. E o que vai acontecer aqui? Seguinte, essa função reducer vai especificar como o estado vai ser atualizado. Tá? Esse é o papel dela. Ela aceita 2 parâmetros, que são o estado e action. E daqui a pouco eu vou mostrar isso com mais detalhes. Coisas que você já precisa saber sobre essa função logo de cara. Ela precisa ser pura. O que significa uma função ser pura? Eu vou até escrever. Pureza
em, vamos lá, uma função pura, dois pontos, dado o mesmo input, ela sempre retorna o mesmo output. Uma função pura, dado o mesmo input, sempre, ou ela sempre deve retornar o mesmo output. Isso significa que, se uma função é pura, quando eu passo sempre o mesmo valor para essa função, ela sempre deve retornar o mesmo valor que ela retornou desde a primeira vez. Tá? Vamos ver um exemplo simples de uma função pura. Olha só, const sum recebe uma função que tem os parâmetros a e b e vai retornar a mais b. Tá? Não importa quantas vezes eu invocar essa função sum, se eu invocar ela fazendo sum, recebendo 1 e 1, ela sempre vai retornar 2. Não importa quantas vezes eu invoque essa função, ela sempre vai retornar 2. Ou seja, toda vez que eu passo 1 e 1 como input, como entrada para essa função, ela vai retornar o mesmo output, que é 2. Isso faz dela uma função pura. Uma outra característica de uma função pura é ela não faz mutação, ela não manda request, ela não desencadeia timer, seja por set, timeout, ou set interval, ou algo do tipo. Ela não executa efeito colateral. Qualquer operação que impacta coisas fora do componente, essa função não faz isso, porque ela é uma função pura, tá? Quando eu digo que ela não executa efeito colateral, não vai ter fetch, invocação de fetch dentro dela. Não vai ter invocação de função que invoca fetch. Não vai ter mutação. Tá? Então, essa função que você está passando aqui como reducer, essa função reducer, ela precisa ser pura. Isso significa que, novamente, vou bater nessa tecla, porque o que a galera erra disso aqui não está escrito, velho. Uma função pura não manda request, não desencadeia timer, não faz mutação, não executa efeito colateral. E esse reducer precisa ser uma função pura. A única coisa que essa função deve fazer é atualizar o objeto, o array do estado, de forma imutável. E a gente já vai ver isso. Tá? Esse reducer precisa sempre retornar o novo estado. Tá? Já até escrevi aqui, return new state, para você visualizar isso. O reducer sempre precisa retornar um novo estado. Marcelo, toda função que executa um fetch é uma função impura? É uma função que faz efeito colateral. Né? Impura é um termo meio pejorativo, né? Mas não tem como você construir aplicações web que só feitas de funções puras. Isso não existe, né? Não para uma aplicação útil. Mas existem funções. A real é, quanto mais funções puras o seu software tiver, mais previsível ele vai ser. Portanto, mais fácil de debugar e de testar. Tá? Esse é o princípio. Mas é impossível não executar efeito colateral em aplicações web, por exemplo. E efeito colateral que eu estou dizendo aqui é requests, tá? Pô, só que antes desse novo estado,
ser retornado, Marcelo, boa, Carlos, show, beleza. Antes desse novo estado ser retornado, eu tenho que fazer alguma coisa antes, para que eles realmente sejam um novo estado, né? Que eu vou receber o estado aqui, eu tenho que fazer alguma coisa nessa função para retornar um novo estado. E esse fazer alguma coisa vai ser especificado através desse parâmetro action. Geralmente, esse parâmetro action recebe a ação que foi feita pelo usuário. Tá? A ação. E aqui nesse caso, quais são as possíveis ações que o usuário pode fazer neste counter? Manda aí para mim no chat, por favor. Quais são as possíveis ações que o usuário pode fazer nesse counter? Fala aí para mim. Irvine, somar, subtrair. Ok. Atualizar o valor inicial, somar ou subtrair. Marcelo, ok. Isso aí. É isso aí. Nesse caso aqui desse counter, ele pode ou decrementar, ou incrementar, ou resetar. Né? Então, aqui dentro, a ação que esse usuário vai fazer, eu vou chamar como decrementou, incrementou ou resetou no passado. Tá? Então, esse parâmetro action, ele pode ser entendido como uma instrução para o reducer entender o que ele precisa fazer. Geralmente, action é um objeto com uma propriedade type. Tá? Isso significa que action, segundo o que a gente acabou de descrever aqui, action vai ser um objeto com uma propriedade type, recebendo, por exemplo, uma string que descreve uma ação que pode ser incremented, underline count. Já vou explicar esse underline. Ou decremented, no passado, né? Incremented, decremented count. Ou reset count. A palavra resetted não existe em inglês, tá? E é em snake case assim mesmo, com underline, tudo minúsculo. Sim. Quando se trata de reducer, é uma convenção escrever as actions em snake case, né? Snake case. Ao invés de camel case. Isso é mais uma tradição do que qualquer outra coisa, tá? Inclusive, se eu olhar códigos mais antigos do React, do Redux, ou se você for na própria documentação do Redux, é perigoso você ver, não em snake case, mas em eu não vou saber o nome da convenção agora, mas tudo maiúsculo, tá? Não vou lembrar de cabeça o nome da convenção. Mas você pode ver até isso aqui lá. Só que tudo tem um limite, né? Eu não vou colocar isso aqui no meu código, tá? Eu só vou até certo ponto. Eu vou colocar em snake case mesmo. Importante, além de uma propriedade type, o objeto action, esse objeto action, ele além de ter essa propriedade, ele pode ter mais propriedades. Quais propriedades? Qualquer uma que contenha informações necessárias para atualizar o estado. Vocês vão ver um exemplo disso na prática daqui a pouco, tá? No meu segundo exemplo, não nesse. A propriedade type sempre precisa ser passada para esse objeto action. E outras propriedades são opcionais. Como que eu vou saber qual propriedade eu vou passar além da type? Com a prática. Com a prática, você vai percebendo se o caso que você está cobrindo vai precisar ou não de outras propriedades no objeto action, além da type. O princípio é
action precisa ter a informação mínima necessária para que o estado seja atualizado. Dito isso, agora eu preciso checar a propriedade type dessa action. Para quê? Para retornar um novo estado, dependendo do que essa propriedade type está me dizendo. Como que é isso? Vamos lá. Se o objeto action tem uma propriedade type que recebe a ação que foi feita pelo usuário, eu posso fazer o seguinte, vou ter um if aqui, action.type, eu vou checar se é igual a quê? Incremented count, por exemplo. Se for igual a incremented count, vou tirar isso daqui que era só uma visualização didática. Se for igual a incremented count, eu vou retornar state mais 1. Né? Lembra? Eu estou passando 0 como estado inicial desse use reducer. Não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar daqui a pouco, se eu não falei ainda, tá? Mas esse segundo parâmetro do use reducer é o estado inicial. Vai ser recebido aqui no state, por exemplo. Então, eu vou retornar state mais 1, né? Porque a ação foi incremented count. Incrementou o contador, ou a contagem. Vou ter um outro if aqui, por enquanto, que eu vou verificar decrement count. Se foi decremented count, eu vou fazer estado menos 1, state menos 1. E se action.type for igual a reset count, o estado vai ser 0. Não é isso? Porque quando você reseta um contador, ele volta para o estado inicial, que é 0. E ainda, se eu receber uma action esquisita, que não está em nenhum desses ifs, eu vou retornar simplesmente o state. Tá? Só vou retornar o state. Né? Porque se a action está esquisita, significa que nenhum dessas três aqui foi passada, então vou só retornar o state. Considerações importantes sobre isso aqui. Estado é só leitura. Reducer não pode ter reatribuição de valor, tá? Não pode ter isso aqui, né? Não pode ter, é mais, isso aqui é mais igual. Por quê? Porque essa expressão está fazendo isso aqui por baixo dos panos, tá? Não pode usar sinal de reatribuição. Não pode fazer state mais mais. Por quê? Porque isso aqui, o mais mais, está fazendo state, recebe state mais 1, tá? Não pode ter state menos menos, porque também faz reatribuição por baixo dos panos. Não pode usar qualquer método que modifica array. Se o seu estado é um array, você não pode usar um push, um pop, um shift, um unshift, um reverse, um sort, um splice, nada disso. Então fica ligado nisso. Estado, state, é só leitura, você não modifica ele. Não pode fazer mutação em estado. Ah, eu não sei se o método vai mudar o array original. Olha no MDN. A doc existe para isso, para você consultar. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos no Splice. Vou inserir Splice MDN, já vou colocar na tela para vocês. Splice MDN. Onde que eu vejo que está falando aqui? In place. Esse in place aqui já falou que está modificando o objeto original, o array original, tá?
Então, quando você vê esse termozinho aqui em place, você pode ter certeza, tá? É isso que quer dizer. Tá modificando o array original. Beleza? Então, não sabe se está modificando? Pesquisa na doc. Outra coisa, eu fiz com if, pode ser feito com switch case, é uma opção, na verdade é uma convenção. Se você olhar na doc do Redux, do React Redux também, do Redux Toolkit, você vai ver provavelmente switch case lá ao invés de if. Se você olhar na doc do React, provavelmente, pelo menos no momento que eu estou gravando essa aula, vai ter if ao invés de switch. Mas como eu não vou com a cara do switch case, eu fiz com if. Também gosto de evitar if sempre que possível. Então, daqui a pouco eu vou refatorar. E aqui é o que eu falei. Se nenhum disso aqui for true, significa que foi passada uma ação desconhecida, uma ação de tipo desconhecido, então só vai retornar o estado atual. Tá? Na doc do React, tem lançamento de throw para cobrir o estado de um tipo de ação desconhecida. Mas eu acho furada ficar dando throw sem try catch. Eu também gosto de evitar bloco de try catch sempre que possível. Então eu prefiro só retornar o estado atual em caso de nenhuma ação ou ação desconhecida, tá? Isso aqui é a convenção do Redux. Se você olhar na convenção da doc do React, vai ter esse throw lá. Então eu estou tentando unir o melhor dos dois mundos aqui, tá? Ou o menos pior, né? Porque esse if aqui também, tanto de if aqui não dá, já a gente vai refatorar. Então, esse é o reducer que vai incrementar, decrementar ou resetar a contagem. Ou até retornar o próprio estado se nenhuma ação for passada ou uma ação desconhecida. Marcelo, state recebe o valor inicial? Isso, boa. Eduardo, se não me engano, já vi exemplo usando switch case. Vai ter. Carlos, é isso aí. Agora, eu vou voltar aqui na invocação do useReducer. Né? Agora que eu já declarei o reducer, vou voltar aqui na invocação do useReducer. Porque tem mais coisa a fazer aqui. A invocação do useReducer retorna um array com dois valores. E eu sempre vou fazer destructuring nesses valores, que são os seguintes: state e dispatch. State e dispatch. State é o estado atual. Na primeira renderização desse componente, qual que vai ser o valor desse state? Vai ser o 0, que eu estou passando como argumento do useReducer. E dispatch é a função que possibilita você atualizar o estado. Dispatch significa enviar. Essa função dispatch é uma função de set de estado que tem o mesmo comportamento do set de estado do useState. Ou seja, a invocação da função dispatch, a invocação, tá? Quando eu invocar ela, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ser, vai disparar uma re-renderização no componente. E nessa re-renderização, o estado vai estar atualizado, o valor de estado vai estar atualizado. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Já que state está recebendo 0, eu vou, está recebendo o valor do estado, eu vou renderizar state aqui, no H1. Né? Se eu salvar, eu já vejo o 0 ali, que é o estado inicial. Eu vou também inserir, como que eu fiz para usar múltiplos cursores assim, né? Ctrl, Shift, Alt, seta para baixo. Vou inserir propriedade onClick nos botão.
Qual vai ser o nome dessas funções? Handle alguma coisa. A primeira vai ser handle decrement. A segunda aqui do mais vai ser handle increment. Cuidado para não confundir aqui, tá? Olha sempre para o conteúdo aqui do button para ver se você precisa passar a handle increment ou a decrement. São nomes parecidos. E handle reset. Vocês estão falando alguma coisa? Então não. Ou eu acho que não. Então não. E aí eu vou criar as funções de handle de evento. Handle decrement, handle increment e handle reset. Elas vão receber nada por parâmetro. E todas elas vão invocar a função dispatch, recebendo um objeto. Adivinha qual objeto eu vou passar como argumento do dispatch? Adivinha só. Qual, galera? Qual objeto eu preciso passar como argumento para o dispatch? Marcelo, action. Isso. O objeto action, que este reducer está esperando aqui. Ou seja, o objeto que eu passar aqui vai ser recebido neste parâmetro action. Então, o que eu vou fazer? Este objeto action precisa ter o quê? Uma propriedade type. Então, vou dizer que a propriedade type desses objetos vai conter o quê? Adivinha? O que eu estou verificando aqui? Isso aqui, né? Handle decrement, quase que eu passo errado, é aqui. Handle increment precisa ter um type, né? O dispatch precisa ser um objeto action que tem um type increment count. O dispatch da handle decrement precisa ter decrement count. E handle reset precisa ter reset count, não é? Porque são esses types que eu estou verificando aqui no meu reducer. Show! Então, esse objeto que eu estou passando aqui no dispatch vai ser recebido aqui, na action, tá? E essas propriedades type, quando handle decrement é invocada, o que o usuário quis fazer? Ele quis decrementar o count, então decremented count. E a mesma lógica vale para o restante aqui dos valores de type, tá? Então, por exemplo, quando o botão mais for clicado, handle increment vai invocar dispatch, que está enviando este objeto, e este objeto vai ser recebido no parâmetro action do reducer. Esse primeiro if vai resultar em true, então o retorno vai ser state mais 1, que nessa primeira re-renderização vai ser 1, porque state iniciou com o quê? Com 0. E o mesmo fluxo vale para o clique nesses botões reset e decremento. Salvei. Se eu testar agora, eu vou colocar no React DevTools, tá? Com um pontinho de exclamação aqui, porque não estou usando Strict Mode, tá? Aqui tem um reducer state que está com 0. Se eu clicar em mais, ele mudou para 1. E assim por diante. À medida que eu clico,
ele vai sendo incrementado. Se eu clicar em menos, ele é decrementado. E se eu clicar em reset, volta para zero. Qual que é a vantagem em usar useReducer ao invés de useState? Antes de qualquer coisa, você precisa ver se é um caso para useReducer. Lembrando, qual é o caso para useReducer? Tá? Vamos lá, qual que é o caso para useState? Quando você tem uma única variável de estado que não está relacionada a outras variáveis de estado. Esse exemplo que eu estou dando tem uma única variável de estado, né, que é o count. Né, que seria, se eu estivesse usando useState, seria count. Então, o mais adequado aqui seria, de fato, usar useState. Mas, por questões didáticas, eu estou usando esse exemplo simples com uma única variável para apresentar o useReducer. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso com mais variáveis de estado. Mas, recapitulando, useState pode ser usado quando você tem uma única variável de estado que não está relacionada a outras variáveis de estado. useReducer pode ser usado quando você tem variáveis de estado que estão relacionadas entre si e que poderiam ser consolidadas em um objeto. Se você tem, por exemplo, uma variável de estado para a rua, outra para o número, outra para o complemento, outra para a cidade, essas variáveis de estado têm relação entre si e poderiam ser consolidadas em um objeto de endereço. Se você tem uma variável de estado para o nome, outra para a altura, outra para o peso, essas são variáveis de estado que têm uma relação entre si e poderiam ser agrupadas em um objeto person, que pode ser o valor inicial de um state de um reducer. Então, se for o caso em que cabe usar useReducer, qual que é a vantagem em usar useReducer ao invés de useState? A grande vantagem, tem algumas outras, mas nessa estrutura mais seu código, mas a grande vantagem é que um reducer é uma função pura que não depende do componente para funcionar. E uma função pura é muito mais fácil de debugar e testar. E isso pode fazer muita diferença quando a lógica de atualização de estado é complexa. Se tiver tudo certo com o seu reducer, ele vai ser uma função pura e fica mais simples testar se um determinado novo estado está sendo retornado quando um estado e action iniciais específicos estão sendo passados para o reducer. E claro, tem sempre o fator subjetivo. Se você ou seu time tem a preferência de não usar reducers, tá tudo bem também. Inclusive, no link que eu deixei nas referências dessa aula, você vai ver uma parte da doc que compara useState e useReducer. Recomendo fortemente que você leia. O que vocês estão falando aqui? Marcelo, no caso de um form, seria um bom lugar para o uso de formulários, se você estiver tendo que fazer form controlado, pode ser uma opção interessante. Uso de reducer, isso. Tá? Sempre que possível é melhor optar por formulário não controlado, deixar o browser controlar eles. Mas se você estiver fazendo uma máscara de inputs, por exemplo, você vai precisar que o seu input, por exemplo, seja controlado. Então, se tudo no seu form for controlado, né? Ou se grandes partes do seu form forem controladas, pode ser uma opção testar useReducer. Vamos refatorar isso aqui que tá meio feio, né? Tá meio feio, porque, primeiro, eu estou usando um nome mais genérico aqui, state, mas pode ser count, para deixar mais específico.
Então, count, está recebendo count aqui. O nome do state agora é count, então vou lá no meu reducer e vou dizer que o nome do state agora é count. Tá? Salvei, continua funcionando, ou é para continuar funcionando do mesmo jeito. Ok. Só para deixar mais específico, tá? Outra coisa, eu mencionei sobre os ifs aqui, né? Vamos ver com quantas linhas essa função tá. 15. Então, esse reducer atualmente tem 15 linhas de código. Só que eu vou refatorar para objeto ao invés de if, né? Porque não é legal deixar tantos ifs assim no código. Sempre que possível, é interessante trabalhar com expressões ao invés de bloco de código, e if é bloco de código. Então, a gente pode começar mais ou menos assim. Deixa eu comentar isso aqui, só para a gente ter uma referência e já apago, tá? Eu vou ter uma const obj que vai ter uma prop incremented count, que vai receber count mais 1. Vai ter uma prop decremented count, que vai receber count menos 1. E vai ter uma prop reset count, que vai receber 0. Beleza? E aqui eu vou dar um return obj colchetes action.type, ou seja, eu estou pegando de forma dinâmica o resultado de qualquer que seja a action que tenha sido passada aqui. Mas, caso for null ou undefined, eu vou retornar o quê? O state. Desculpa, state não, né? Count. Que é o que eu estava fazendo aqui. Tá? Então, eu estou fazendo a mesma coisa que aqui, mas já reduzi um pouquinho de linha, né? Isso aqui é um operador chamado nullish coalescing, ou nullish coalescing. É um operador relativamente novo na linguagem. Aqui no MDN você pode ver a doc dele, esse é o nome dele, tá? Você pode pesquisar aqui, você pesquisar por esse nome no Google, né? Knowledge Coalescing, MDN, já vai aparecer essa página. O que vai acontecer aqui? Se o valor à esquerda do Knowledge Coalescing for null ou undefined, ele retorna o valor à direita. Caso contrário, ele retorna o valor à esquerda. E por que faz sentido usar esse operador aqui? Bom, se action.type retornar uma propriedade que não está especificada no objeto, essa expressão vai retornar undefined. E o nullish coalescing simplesmente vai retornar o count atual. Por quê? Porque essa expressão à esquerda dele retornou undefined. Bom? Então vamos lá. Como que eu vou testar isso? Eu vou substituir o incremented count, por exemplo, por x ou x, se você quiser. Se você quiser homenagear o Twitter, o ex-Twitter, né? Sempre vou chamar de Twitter, não dá para chamar de X não, velho. Salvei. Então, quando eu clicar no botão mais, ele não está incrementando. Por quê? Essa action não existe aqui, né? Nesse objeto. Então, isso aqui retornou undefined. E se retornou undefined, toda essa expressão resultou no valor que está à direita do nullish coalescing, que é o count. Bom? Que foi recebido aqui por parâmetro. Se eu deixar incremented count, agora essa action não existe, clicar no mais, tudo continua funcionando. Se eu clicar no menos também,
E se eu clicar no Reset também? O que vocês estão falando? Marcelo, qual a diferença de Knowledge Coalescing para War? Vou mencionar daqui a pouco. Espera aí que eu quero fazer mais uma coisinha. Falar já. Seguinte. Aqui, se eu usar o War aqui, o War vai verificar se essa expressão à esquerda é um valor falsi. O Knowledge Coalescing vai verificar se essa expressão à esquerda ou é null ou é undefined. Percebe a diferença? Isso significa que se eu deixar o or aqui, quando isso aqui resultar em 0, né? Quando o counter resultar em 0, ele não vai atualizar. Na verdade, não vai resultar em 0, né? Ele nem deixa. Porque quando a contagem está em 1, quando o count está em 1, e eu faço decremented count é 0, né? Então isso aqui está resultando em 0. E 0 é um valor falsi. E se é um valor falsi, ele vai retornar o que está à direita dele. Por isso que ele está sempre, ele só vai ficar em 1 aqui. Sacou? Então, por isso que eu não posso usar o OR aqui, porque eu quero que 0 seja renderizado na tela, mesmo que 0 seja um valor falsi. Isso aqui não faz diferença num contador, né? Que eu quero que exiba 0 na tela. Então, é por isso que, nesse caso, eu preciso usar o Knowledge Coalescing. E aqui eu só estou verificando se é undefined ou no. Tá? Então, se for 0, se essa expressão resulta em 0, ela vai passar. Vai ser retornado esse 0 aqui. Sacou a ideia? 0 é falso, né? Isso mesmo. Boa. Já eliminei algumas linhas de if com esse objeto, com esse refactoring. E se você quiser deixar ainda mais conciso, você pode fazer a paradinha, né? Retornar isso aqui diretamente ou o count. E você vai retornar isso aqui. Eu já mostrei algumas vezes essa técnica lá no CJRM, mas basicamente está fazendo a mesma coisa do código que estava aqui agora. Tá pegando ou o resultado disso aqui ou disso aqui. Tá? E aí, se eu testar novamente, tudo continua funcionando. Beleza? Então, o reducer com os ifs, ele tinha 15 linhas. Agora ele tem 5. Tá? Então é uma opção para se você quiser deixar o seu reducer mais conciso. Marcelo, muito bom, obrigado, valeu. Entenderam isso aqui, galera? Posso passar para o próximo exemplo? Ivane, sim. Marcelo, sim. Eduardo, sim. Então tá bom. Vamos para o próximo exemplo, então.